Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e, mais uma vez, manifestar a minha alegria no Senhor pelo privilégio de podermos ter aberto os olhos hoje, neste dia, termos acordado, e não apenas isso, o Espírito Santo operando, trabalhando no nosso coração, nos levando a sentirmos desejo de vir à presença do Senhor, à casa do Senhor, para prestar-lhe um culto comunitário, sabendo quão valioso é para nós estarmos aqui, unidos, juntos, prestando esse culto comunitário. Pois bem, meus amados, nós vamos falar hoje, dando sequência a nosso culto matinal, nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, mantenha aberta. Nós vamos fazer uma oração a Deus. E, obrigado, querido. Eu peço-lhes que você mantenha a Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos orar. Deus bondoso, Deus grande, tremendo, Senhor de toda graça, bendito és Tu pelo poder da Tua palavra e pela maneira como o Teu Espírito Santo tem agido em nós. Te louvamos, Senhor, e oramos para que esta manhã seja uma manhã onde a nossa mente seja esclarecida, e não apenas isso, mas que o nosso coração venha arder com a presença deste fogo santo do Teu Espírito. Faz isso em nós para a glória de Ti mesmo, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa compreensão e nos faz mergulhar na profundidade da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero pedir vênia ao presbítero pastor Diego e à congregação. Eu quero aproveitar a última palavra, a última escola bíblica dominical, que eu creio ser, talvez, se não o mais importante, um dos textos mais importantes de todo o livro de Atos dos Apóstolos, que vai de Atos, capítulo 2, verso 42, até o final deste capítulo, que é o versículo 47. Eu quero, de forma sucinta, dar uma repassada nisso, porque essa é a maneira como a igreja vivia. Atos, capítulo 2, verso 42 até o verso 47, deve ter a atenção e o olhar fixo da igreja, porque aqui está o parâmetro para nós do que é ser igreja. Aqui está o balizamento de como nós devemos ser, de como nós devemos agir, daquilo que deve suceder no seio desta comunidade. Então, o texto sagrado, conforme já explicado por Diego, aqui está, primeiro, o comportamento da igreja. Nós vamos ver que este comportamento da igreja, no capítulo 2, verso 42, ele se caracteriza por uma palavra: perseverança. Perseverança é a palavra-chave deste versículo 42. Ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, isto é, havia perseverança tanto na doutrina quanto perseverança na comunhão. Havia perseverança no partir do pão e havia perseverança nas orações. Aqui está esses 4 pilares, por assim dizer, do comportamento da igreja, que jamais podem ser esquecidos, antes, pelo contrário, devemos trazer à memória, entendendo que, assim como a igreja apostólica perseverou nesses 4 pontos, nós devemos perseverar de igual maneira. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, eles se dedicavam diariamente ao ensino dos apóstolos.
Perceba que o médico Lucas, quando vai mostrar como viviam os convertidos, como viviam os crentes, ele enfatiza dizendo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto é, o ensino apostólico deveria ser a grande evidência desta igreja. O ensino apostólico não deveria e não poderia jamais ser mudado. Essa igreja, ela zelava por aquilo que os apóstolos ensinavam. Porque o que eles ensinavam, eles haviam recebido de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses enorme para dizer-lhes, nós não temos direito nem autoridade de mudarmos a doutrina apostólica. Isto é, o que Deus estabeleceu na doutrina apostólica está estabelecido e ponto final. Não há novidades, não há inserções, não há conceitos novos a serem apresentados, não há revelações novas a serem ditas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, eles não inventavam, eles não criavam novidades, eles não apresentavam a congregação dizendo, olha, agora nós criamos algo novo, descobrimos algo novo. Não. Toda igreja que age assim, é uma igreja que ela abandona a doutrina apostólica. Isso é um abandono. Toda igreja que diz, eu tenho uma novidade para apresentar para vocês. Deus me revelou algo novo. Não. A igreja apostólica não tinha nada novo. Eles perseveravam na doutrina, isto é, no ensino que os apóstolos haviam manifestado. Amém, irmãos? Então, quem apresenta novidades para você, fuja dessa igreja. Porque, primeiro, essa igreja, ela está a quilômetros daquilo que a igreja do primeiro século viveu. Eles tinham perseverança, isto é, o que os apóstolos ensinaram, eles ouviram de Jesus, e nós não podemos nos afastar deste ensino. É isso e ponto final. Se alguém quisesse apresentar uma novidade, o que Paulo escreve a carta aos Gálatas? Se alguém vos pregar outro evangelho, além deste, seja anátema, seja um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa. Não há outro evangelho, não há novidades. O cano está fechado, gente. Eles se dedicavam diariamente ao ensino dos apóstolos. Percebam que Jesus, ele ensinava com autoridade. Lembram-se que Jesus disse isso? Jesus disse assim, o texto bíblico diz assim, e ele os ensinava com autoridade, não como os religiosos ensinavam. E a autoridade com que Jesus ensinava, ele transferiu para os seus discípulos. Então, todo o ensino, ele tem autoridade dada por Jesus, desde que você não abandone aquilo que Jesus mandou ensinar. Desde que você não busque novidades, você não crie coisas novas, com o objetivo de despertar a atenção dos outros para você. Não há novidades. Eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. E eles ensinavam com autoridade, porque Jesus lhes deu autoridade para ensinarem. Desde que não fujamos às Sagradas Escrituras. Percebam que 3 palavras sucedem o ensino. Quais sejam? Primeira coisa, o ensino, a doutrina dos apóstolos, o ensino apostólico. 3 palavras sucedem: comunhão, partir do pão e orações. Perseveravam na comunhão, não apenas na doutrina apostólica. Isto é, os crentes tinham entusiasmo em ir aos cultos. Os crentes sentiam prazer de estarem juntos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, isto é, eles tinham prazer nesse momento. Eles sentiam alegria de estarem juntos na hora do culto. Eles sentiam prazer do culto comunitário. É isso que nós prestamos a Deus, aqui. Rapidamente, poderia falar muitas coisas, mas nós vamos mais rápido.
Perseveravam na comunhão, isso é, o entusiasmo, o desejo ardente de estarem juntos, prestando culto a Deus. Não há como você prestar culto a Deus em casa. Não existe desigrejado que seja igreja, verdadeiramente. Porque perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Temos que estar juntos. Perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão, ele não parece estar ligado à divisão dos alimentos propriamente dito, mas o texto seja que nos faz entender que partir do pão aqui estava ligado à ceia. Lembram-se que já foi ensinado aqui, eu me lembro que eu falei em outra oportunidade, quando falei da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando fala da ceia, que havia o chamado as festa do amor, lembram-se? Que era quando os crentes se reuniam, eles repartiam, cada um trazia de casa os alimentos, aqueles que não tinham, os mais ricos, repartiam com os irmãos, depois eles ceavam. Primeiro eles participavam da comunhão, da festa do amor, isso é, repartiam o que tinham. Perseveravam, isso aqui então, perseverar no partir do pão, quer dizer, eles estavam ali sempre voltados e valorizavam a Santa Ceia. E perseveravam nas orações. Não basta nós termos uma vida de oração trancada no quarto. Nós precisamos de ter orações comunitárias. Daí vai uma ênfase aos cultos de terça-feira, de terças-feiras, quando nós precisamos de aprender a orar uns pelos outros. Isso é muito importante. Resultado de tudo isso, Lucas escreve que esta comunidade cristã havia temor, ou no original ainda espanto, admiração. A presença sagrada de Deus gerava neles temor. Então, perseverar na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão gera o quê? Temor. Por isso tem muita gente sem temor. Porque, primeiro, não persevera no ensino apostólico, não persevera na comunhão dos santos, não persevera no partir do pão, na ceia, não persevera nas orações. Não estão juntos. Por isso, existem muitos crentes fracos hoje. Então, o temor é resultado disso. O verso 43 inicia, em cada alma havia temor. Cada alma havia temor. O temor não era algo generalizado, era cada alma havia temor. Resultado de quê? Perseverar na doutrina, no ensino apostólico, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Pois bem, vamos à frente. Comiam juntos com singeleza e vamos entrar propriamente dito no capítulo 3. Eu quero só encerrar dizendo rapidamente as coisas. Primeiro, havia temor. Segundo, maravilhas e sinais se faziam por mão dos apóstolos. Todo mundo quer sinal, todo mundo quer maravilha, mas poucos querem viver a perseverança na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Uma coisa é resultado da outra. Uma igreja que vê sinais é uma igreja que vive conforme Atos 2:42. Eu já disse em outra oportunidade, a reforma veio em decorrência de uma deforma. E se houve uma deforma, é porque antes havia uma forma. Onde está a forma? Atos 2:42. A reforma teve qual objetivo? Trazer a igreja de volta para Atos 2:42. Por isso nós somos uma igreja reformada. E um reformado é sempre um reformando. Ele sempre se volta para a Escritura para saber se a igreja está alinhada com as Sagradas Letras. Haviam sinais. Os que criam estavam juntos, diz a Bíblia. Quem cria não estava separado não, irmão. Não, eu creio, mas eu vou esporadicamente à igreja. Não, quem crê está junto. Amém, irmãos? Não, eu creio, mas é porque eu não tenho muito tempo, minha vida é muito corrida. Não, todos os que criam estavam juntos. Aliás, essa é a primeira expressão em que Lucas chama os cristãos de crentes.
primeira expressão chamada de crente, você quer aqui. Você crê? Tem que estar junto, tem que estar em comunidade. Todos que criam estavam juntos. Não estavam separados, não. Não tinha um crente, o crente online, o crente... Não. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. União visível nos cultos e união na vida comum também. A necessidade de todos eram atendidas e todos que davam de forma voluntária. Não havia essa pregação. Eu vou abrir um parênteses para dizer isso, irmãos. Essa pregação mentirosa, diabólica, do inferno, que infelizmente alguns pregadores dizem, se você não der, o devorador vai entrar na sua casa. Sabe quem é o devorador? É o pregador que diz isso. Ele que é o devorador. O texto não está falando de nada disso. Em outra oportunidade nós podemos explicar o texto chamado o devorador vai entrar na casa. O texto não diz isso, o contexto não diz isso. Mas a pessoa tira um texto do contexto para empurrar, para pressionar os membros a dar ofertas, a dar dinheiro. O devorador é quem prega isso, irmão. Esse é o grande devorador. Pode intitulá-lo como, esse é o devorador. A Bíblia diz assim, que quem vendia suas propriedades, eles davam voluntariamente, isso é, eles davam com alegria. Não havia pressão. Ou se você der 100, Deus vai te dar 1000. Não tinha isso. Esse tipo de pregação é maligna. É maligna. Foge por completo àquilo que Jesus ensinou. Comiam com alegria e singeleza de coração. E vamos lá. Lucas vai enfatizar a união, a harmonia, a alegria e a simplicidade e sinceridade dos crentes em viverem juntos. Nós temos que sentir prazer. Né? Tem que olhar para o seu irmão do lado e sentir prazer de estar aqui. Que benção, meu irmão está aqui hoje. E quando ele não viesse, olha e disse, o que aconteceu com meu irmão? Alegria de poder estar juntos, singeleza de coração, partir um pão. E aí a maravilha é, Lucas escreve as atividades dos crentes, conforme li, e aí ele diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, esses cristãos viviam uma vida de louvor, e como resultado, eles eram elogiados pelo povo. O povo todo olhava para eles e dizia assim, esse povo é diferente. Se nós vivermos Atos 2,42, o mundo vai olhar para nós e dizer, esse povo é diferente. A Bíblia diz, e eles caíam na graça de todo o povo. Isso é, todos que olhavam para a igreja, olhavam e admiravam a igreja. Porque a igreja se comportava completamente diferente daquilo que o mundo se comporta. Encerrando. E acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de? Acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de? Isso é, Deus acrescenta quem há de ser salvo. Isto é um ato da sua... Bem alto, irmão. Maravilha. Lucas 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Lucas vai fazer uma transição da vida exemplar da igreja apostólica para o comportamento de Pedro e João. Lucas vai dizer, ele diz em Atos 2,42 que a igreja perseverava em oração. E aí ele mostra no capítulo 3, logo no início, que Pedro e João estavam juntos à oração, ao tempo da oração. A igreja orava porque os seus líderes oravam. A igreja abalou o mundo porque ela estava cheia do Espírito Santo. Os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. Todos os líderes de todas as igrejas, eu não conheço ninguém que não queira isso, todos os líderes querem que as suas igrejas cresçam, todos os líderes. E alguns buscam métodos para fazer a igreja crescer. Vamos reunir aqui, vamos ver métodos para a igreja crescer. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não unge métodos. A estratégia para a igreja crescer é Atos 2,42, e não a outra.
Não há outra. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus enche homens e mulheres com o poder do seu Espírito Santo para falarem de Cristo, para falarem de Jesus. Agora vejamos aqui. Atos 3 vai nos mostrar duas grandes coisas. Primeiro, um milagre glorioso, extraordinário, a cura do coxo, que era coxo desde nascença. E o segundo aspecto é a pregação de Pedro em virtude da operação deste milagre. Por exemplo, vamos para o primeiro tópico, o milagre glorioso operado por Jesus, pelas mãos de Pedro e João. Pedro e João faziam parte da intimidade, do ciclo de intimidade de Jesus, não era? Quando Jesus subiu o monte, ele levou quem? No monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. Então eles faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Agora, percebam uma coisa, esse capítulo 3, verso 1, ele mostra que, apesar deles serem igreja, eles conservavam determinados comportamentos judaicos. Porque os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia. Lembram-se que está escrito em Salmo 55, verso 16 e 17, escrito por Davi. Davi diz assim: 3 vezes eu oro ao dia, de manhã, de tarde e à noite o Senhor ouvirá a minha voz. Isso era um comportamento, era um padrão judaico de comportamento. O Talmud dizia isso. Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo, Pedro e João estavam orando. Então, o verbo mostra aqui, eu quero enfatizar isso, e subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona aqui, fica fácil de você entender. A hora primeira é chamada 6 horas. Então, a hora nona, 15 horas. Certo? A hora nona, 15 horas. Só você somar a maneira como eles somavam, né? Se você acrescenta apenas 6, e você vai saber diante da hora que nós costumamos chamar. Então, hora nona, no texto bíblico, é 15 horas para nós, às 3 horas da tarde, portanto. Eu quero trazer uma palavra aqui, no sentido de uma frase que eu gosto muito, de Charles Spurgeon, que diz assim: eu trabalho de joelhos. E outro de John Knox. John Knox foi um pregador que a rainha dizia: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que dos exércitos da Escócia. Então, e John Knox orava dizendo assim, a oração dele era essa: dá-me a Escócia, senão eu morro. Será que nós temos crentes assim hoje? Ou será que a oração dos crentes é mais uma oração voltada para os seus próprios interesses e apenas para essa vida? Será que os crentes hoje compreendem a importância, a singularidade de você aqui neste mundo? Será que nós compreendemos que nós estamos aqui para fazer a diferença? Será que nós estamos compreendendo que nós estamos aqui como servos de Deus, discípulos de Cristo, para mostrar ao mundo quem é Cristo, quem é o nosso Salvador? Que a grande missão da igreja não é tornar-se rica. A grande missão da igreja é levar o Evangelho de Jesus Cristo. A grande missão da igreja é cumprir aquilo que Jesus nos disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão. Não é a missão do pastor, é a missão da criança, é a missão do jovem, do juvenil, do adolescente, do ancião da igreja. Todos têm que entender uma coisa: eu sou discípulo de Cristo, isto é, a minha missão aqui neste mundo é dizer ao mundo quem é o meu Salvador, quem é o meu Senhor. A Coreia do Sul tem, eu creio que a maior igreja do mundo está lá, Coreia do Sul. E perguntaram para o pastor dessa igreja, não sei se vocês assistiram já no YouTube, tem alguns cultos dessa igreja. E eu vou abrir um parênteses, porque eu acho que isso traz uma implicação para nós aqui. Esse pastor dessa igreja esteve aqui no Brasil, há alguns anos atrás, e ele disse assim:
o evangelho tem crescido muito no Brasil. Mas uma coisa que me deixou perplexo, apavorado, é que os brasileiros não conseguem ficar 1 hora assentados para ouvir o culto. Sempre tem alguém para levantar. E ele disse, os nossos cultos lá duram 4 horas e ninguém levanta. É claro que há necessidades que a pessoa tem que levantar mesmo, não é por causa disso, você vai dizer, agora o pastor falou, não vou... Não, se há uma necessidade, levante, por favor. Né? O que nós estamos falando aqui é de levantar-se e não compreender a solenidade do culto, a importância de você prestar um culto a Deus e, por motivos fúteis, você simplesmente se levantar. Ah, eu estou com a sede, vem cá, essa sede dá para aguentar até o final? Dá ou não dá? Não dá, então você aguenta. A mesma coisa ir ao toalete, mesma coisa. Perguntaram então para esse pastor coreano, dizendo assim, como a igreja da Coreia do Sul cresceu tanto? Qual é a fórmula para a igreja crescer tanto? A resposta dele foi, oração, oração, oração. Não existe outra forma. Atos 2,42 é o parâmetro para nós de igreja. O que é ser igreja? Amém, irmãos? Agora, olha bem, então, verso 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Este homem era coxo de nascença. Ele era levado diariamente por pessoas que faziam o que podiam, ou pelo menos o que o seu entendimento lhes permitia compreender. Levavam diariamente, olha o trabalho que essa turma tinha. Diariamente eles levavam o coxo. Existem muitas coisas boas que o mundo faz, mas que não resolve o problema do homem. Deus colocou a igreja para não fazer a mesma coisa que o mundo faz, mas a igreja precisa entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. A igreja tem um comportamento diferente do mundo. Eu tenho dito, nós não fazemos obra social, nós fazemos obra de misericórdia. Porque o objetivo da obra de misericórdia é a salvação, e não meramente satisfazer a pessoa em um prato de comida ou atender uma necessidade física. É mais do que isso. É mais do que isso. É levá-los a Cristo para uma vida eterna. Agora, acompanha comigo o verso 3. Olha bem o que diz a palavra. Vendo ele, o coxo, a Pedro e João, e aqui a palavra vendo, notou. É como alguém assim, percebeu. Vendo aqui é algo que corriqueiramente acontece quando você está passando na rua, assim, eu percebi alguém. Isso é algo corriqueiro. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse esmola. Agora olha o verso 4, diz assim, Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. O coxo estava acostumado a olhar para todo mundo da mesma maneira. E aqui eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Pedro disse para ele. Olha para nós. Olha para nós. Isso é, não nos olhe da mesma maneira que você olha para as pessoas que estão no mundo. Olha para nós. O texto diz assim, e vendo-os, implorava que lhe dessem esmola. O coxo olhou, percebeu, notou e fez o que ele fazia comumente. A primeira coisa que Pedro fez foi, olha para nós. Eu quero chamar a atenção do seu olhar para nós. A igreja deve, a igreja tem por missão fazer o mundo compreender. Olha para nós. O que é olhar para nós? O que significa? Isto é, não nos olhe como você olha o mundo. Não nos enxergue como você enxerga as outras pessoas. Não olhe para a igreja como se fosse apenas uma instituição social. Olha para nós, esse foi o chamado. Jesus disse que todos deveriam observar os fariseus. Lembra-se que Jesus fez isso? Jesus diz assim,
Jesus diz assim: o que os fariseus pregam é uma coisa boa, legal. Só não façam o que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Aí agora Pedro está dizendo assim, olha para nós. 2 Coríntios 3:2 diz, nós somos a carta de Cristo, lida por todos. A igreja, ela tem por necessidade, por missão, entender que o mundo precisa olhar para nós e nos ler, fazer uma leitura, que nós somos diferentes, que nós não somos como os demais que passam por ali. A leitura que o mundo faz a respeito da igreja deve ser diferente da leitura que o mundo faz acerca de outras pessoas ou outras entidades. 2 carta aos Coríntios 3:2 diz, nós somos cartas de Cristo. E ainda 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eles podiam dizer, olha para nós, isso é, você vai ver em nós a beleza de Cristo. Você não vai olhar para Pedro aqui, para quem é Pedro, não. Mas você vai ver em Pedro e em João a beleza de quem nós somos, a quem nós pertencemos, de quem nós somos discípulos. Olha para nós. Então o mundo precisa de ver em nós exatamente a beleza daquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Olha para nós. E aqui vamos abrir um parênteses, trazer aqui para o nosso dia a dia. Olha para nós. Trazendo esse texto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer lá no seu trabalho, para o seu patrão, olha para nós. Porque a Bíblia manda nós servirmos aos patrões como se estivéssemos servindo a Deus. O patrão não está vendo, eu vou fazer de qualquer maneira. Não, você está pecando. Você está pecando. Mas a empresa não é minha. Não, você está pecando. Você está pecando, irmão. A Bíblia diz que os empregados devem fazer as coisas para o patrão como se fizessem para Deus. E o patrão deve atender aos seus funcionários como se fossem irmãos. Então nós devemos fazer uma análise. Olha para nós. Que tipo de filhos nós somos? Que tipo de patrões nós somos? Que tipo de empregados nós somos? Que tipo de irmãos nós somos? Será que nós podemos dizer, olha para nós? Será que hoje você pode bater no peito e dizer o que Pedro e junto com João disseram, olha para nós, isto é, nós não somos como os demais. Nós somos homens diferentes, nós somos filhos diferentes, nós somos patrões diferentes, nós somos empregados diferentes. Nós somos irmãos em Cristo e nos tratamos de forma diferente. Olha para nós, isso é, olha para a conduta, olha para o modo de viver da igreja. Infelizmente, o discurso hoje e a vida estão divorciados. Há um divórcio entre a doutrina que está sendo pregada e a prática vivida. Percebam que essa expressão, olha para nós, Pedro está dizendo àquele coxo, olha para nós e você vai ver um padrão. Olha para nós e você vai ver um referencial. Olha para nós e você vai ver um modelo. Então, queridos, esse negócio de dizer, não olha para mim, olha para Cristo, não. O mundo vai olhar para você. O mundo quer ver Cristo em você. Lembra-se, Apocalipse capítulo 1, verso 12? Quando João estava na ilha de Pátimos, ele ouviu uma voz, como voz de trovão, uma voz de trombeta. E ele olhou para ver quem falava com ele, e ele viu o quê? Primeira coisa que ele viu, 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. A primeira coisa que João viu após ter ouvido a voz foi a igreja. Porque Jesus só pode ser visto na igreja e através da igreja. É através de você que Cristo vai se revelar. Por isso, olha para nós, isto é através de você que a pessoa vai saber quem é Cristo, quem é o seu Salvador. Você é discípulo de quem? Porque todo discípulo se parece com seu mestre. Adianta chegar e dizer o seguinte, pastor, eu sou assim porque meu temperamento é desse jeito mesmo, eu sou explosivo e eu chuto tudo. Não, então, você não pode dizer, olha para nós. Cristo se comportava como você se comporta?
Se você se comportar como Cristo se comporta, você pode dizer, olha para nós, olha para mim, eu sou honesto nos meus negócios, eu não fico nada que é dos outros, olha para nós, eu trato as pessoas como elas devem ser tratadas, olha para nós. Não, comigo é assim, veio, mandou aqui, toma lá, olha para nós, não foi isso que Cristo ensinou? Meus irmãos, isso traz um ensino fundamental para nós como igreja. Parar com esse negócio de dizer, mas eu sou assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas, sabe mesmo, sabe que você não aceita ser transformado pelo Espírito Santo, que você não aceita o Espírito Santo governar a sua vida. Lembra-se do texto que diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra-se? Quem não se lembra? Todo mundo, não lembra? Lembram-se? Sim ou não? Sim. É imperativo. O que está sendo escrito aqui é imperativo. Paulo, de forma imperativa, ele diz, não vos embriagueis com vinho. Imperativo. E da mesma sorte, enchei-vos do Espírito Santo. Se alguém chegar embriagado aqui na igreja, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Chegou embriagado, domingo à noite. O que vai acontecer com ele? Chama no canto e disciplina. E se alguém chegar aqui que não estiver cheio do Espírito Santo? Tinha que receber do mesmo jeito. Porque é imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo, é ordem. Não vos embriagueis com vinho, é uma ordem. E qual é a outra ordem? Enchei-vos do Espírito Santo. Você é crente para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser instrumento nas mãos dele. Então você, cheio do Espírito Santo, pode dizer, olha para nós. A nossa vida é diferente. Cristo me mudou. Cristo me transformou. Ele fez de mim uma nova criatura. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é poderoso, Ele mudou a mim, olha para mim, porque do mesmo jeito que Ele me transformou, Ele pode transformar você também. Então olha para nós. A conduta da igreja precisa ser observada sob a ótica de Cristo. Isto é, o mundo precisa de olhar para nós e ver em nós a beleza de Cristo. Eu vou encerrar, 9h55, não deu. Vou tentar parar um pouquinho mais à frente, só, tá? Depois a gente continua. Havia evidências do poder de Deus em suas vidas. Eles disseram, olha para nós. Verso 4, eu quero só chamar essa atenção. Verso 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Você sabe o que chama atenção nesse texto? Primeiro, quem primeiro enxergou Pedro e João foi o coxo. Ele notou Pedro e João. Pedro e João disseram para ele assim, e ele vai usar outro verbo. Olha aqui. Pedro, verso 4, fitando-o. Aqui fitando é atenizo, quer dizer, olhou fixamente. Não é notou, é olhar fixamente. Se algumas coisas, necessidades do mundo chamam a sua atenção, olhe fixamente para elas. Isto é, deixa Deus despertar em você o amor e a misericórdia por aqueles que estão sofrendo, estão distantes de Jesus, que ainda não conhecem Jesus. Fitando-o, isto é, olhando fixamente, atenizo, voltou a atenção para eles. Quem primeiro olhou fixadamente foi Pedro e João, após ter sido chamada a atenção deles. Fitando-o juntamente com João. Meus irmãos, nós temos que parar de olhar só para nós. Tem gente que não se importa com quem está sofrendo. Fitando-o, olhar fixo no necessitado. Quantas vezes você andou de um lado para outro e você não percebeu que tem uma pessoa do seu lado, morrendo, precisando de salvação?
sem alegria, depressivo, sem paz, sem conhecer Jesus. E você não fitou, você não fixou os olhos nele. Pedro e João fixando, atenizo, isso é, voltou o olhar para aquele homem. Igreja que é igreja, ela passa a enxergar as necessidades do mundo de uma forma diferente. Ela fita os olhos, ela fixa os olhos, ela diz, meu Deus, essa pessoa precisa de uma bênção. Não por acaso eu estou passando por aqui. Não por acaso Deus me colocou no caminho dessa pessoa. Não por acaso. Fitando-o. É um comportamento da igreja, um olhar diferente da igreja para com os necessitados, para quem não tem salvação. Juntamente com João, disse, olha para nós. Esse texto me leva a entender, primeiro, que nós devemos enxergar a necessidade de quem não tem salvação. Segundo, nós devemos despertar em quem não tem salvação que nós não somos como os demais lá de fora. Olha para nós. Verso 5. E ele os olhava atentamente. Olha como mudou. Está percebendo que no início o coxo notou que eles estavam passando. Depois não. Quando ele disse, olha para nós, aí ele olhou e olhando atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que possuo isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Anda. Nós precisamos olhar para o mundo e ter compaixão. E o que me chama a atenção é essa expressão, não possuo nem prata nem ouro. Mas vocês se lembram que as pessoas que vendiam as propriedades colocavam aos pés dos apóstolos os seus bens? Lembram-se? Sim ou não? Quem não se lembra? Sim ou não? Lembram? As pessoas que tinham posses vendiam as suas propriedades e colocavam os seus bens aos pés dos apóstolos. Mas como é que Pedro vai dizer, nem prata nem ouro temos? O que Pedro está dizendo é, a nossa maior riqueza não consiste aqui, nos valores dessa vida. A nossa maior riqueza não é aquilo que nós podemos possuir neste mundo. A nossa maior riqueza é aquilo que Jesus fez em nós e pode fazer através de nós. A nossa maior riqueza chama-se Jesus de Nazaré. A nossa maior riqueza é o Yeshua, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que nos salvou. Prata nem ouro temos, isso é, os valores que temos, esses valores não servem absolutamente para resolver o teu problema, mas nós temos um valor que vai resolver o seu problema. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Meus irmãos, só há um nome, que é sobre todo nome, e neste nome há poder, que é o nome de Jesus. Este é o maior valor da igreja. O maior valor dessa igreja não é a tecnologia dela, não é porque nós reformamos a igreja, não é porque a igreja agora trocou o banco, não! O maior valor da igreja é Jesus. O maior bem da igreja é Jesus. O que de mais maravilhoso temos é Jesus. Salomão disse assim, um dos salmos, Davi, ele diz assim, outro bem não tenho, além de ti. Alguém vai dizer, vem cá, você é rei de Israel, você é o homem mais rico em Israel, um dos mais ricos da terra, e você está dizendo, outro bem não tenho, além de ti? O problema não está em ter riquezas. O problema não está em possuir dinheiro. O problema está no dinheiro te possuir. O problema está na riqueza te possuir, na riqueza te dominar, e não em você ter a riqueza. Mamon não é o nosso Deus.
A riqueza serve, os bens servem como serviçais para nós, e não como senhores. Ele não é o nosso Senhor. A riqueza não é o nosso Senhor. Os bens não são os nossos senhores. E encerrando. E olhava ele atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Você só pode dar se você tiver. Evangelho não é conceitual. Evangelho não é pertencer a um rótulo. Evangelho é ter. O que eu tenho Jesus. Por isso eu posso te dar do que eu tenho. Eu tenho, porque Ele me tem. Ele fez morada em mim. O que tenho, eu te dou. Você só pode dar para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, aquilo que você tem. E o que de mais valioso temos é Jesus. Vamos ficar em pé? O que tenho, te dou. Talvez, vamos encerrar fazendo uma avaliação. O que nós estamos dando para as pessoas? Nós só podemos dar o que temos. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter o que dar. Feche seus olhos. Senhor, quantas vezes sentimos quão miseráveis somos. Quantas vezes olhamos e sentimos as nossas mãos fracas, o nosso corpo débil, a nossa mente tão fragilizada. E o que temos é somente a Ti. Não há outro bem senão o Senhor. Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos e abençoa-nos aqui, para que, cheios do Espírito Santo, possamos dar o que temos. E não há nada que temos de maior valor, a não ser Cristo. Faz isso em nós, faz isso através de nós. Manifesta o Teu poder no nosso meio e abençoa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.